careless. A comunhão cristã Elim existe para honrar a Deus, edificar vidas e alcançar o mundo. Entendemos que a igreja é um lugar de descanso, onde o aflito encontra segurança, o oprimido encontra libertação, o cansado encontra o refrigério. Venha fazer parte você também desse projeto e descanse na graça de Deus. Então o que aconteceu? Se a senhora quiser, fica à vontade, se quiser dar para cada um aí. O que aconteceu com você, João? Um acidente, estava lá? Então, primeiramente, boa noite a todos, né? E agora eu vou compartilhar um pouquinho do que Deus fez, né? Que foi algo tremendo assim na vida do João. No dia 17 de março, o João Vitor sofreu um acidente, né? E foi um acidente sério, ele bateu apenas a cabeça, foi um atropelamento, mas quando a gente chegou no hospital, o médico disse que realmente foi uma batida muito forte e era uma coisa muito séria, muito grave, né? Inclusive ele não disse que talvez ele não resistisse nem a cirurgia, que ia ter que fazer uma cirurgia de emergência. E nesse período a gente começou já ligamos para o meu irmão, já começamos a pedir oração para as pessoas, né? E a família foi para o hospital e ali a gente já começou a orar, já começamos a clamar a Deus pela vida do João. E isso aconteceu, foi perto de meia-noite, mais ou menos, e nós passamos no hospital durante toda a noite orando ali e ele em cirurgia. Na manhã seguinte, o médico veio, disse que a cirurgia tinha terminado, mas que o João Vitor realmente tinha sido muito grave, ele tinha perdido muito sangue, teve um traumatismo muito grave, né, que bateu do lado, assim, o local onde ele bateu era muito sensível e tinha muitas veias ali, então isso acabou prejudicando mais isso. Então, ele tinha ido direto para a UTI, né, foi direto para a UTI e ele disse que talvez ele não resistisse mesmo, que a cirurgia correu tudo bem, mas que ele, né, podia ficar com alguma sequela. Ali mesmo ele já tinha falado que talvez ficasse com alguma sequela, com uma audição, talvez perdesse a audição do lado esquerdo. Então ali nós já começamos a orar repreendendo tudo que o médico dizia, né? Ele terminou a cirurgia às 6:30 da manhã. Quando foi à tarde, nós chegamos no hospital, porque ele foi direto para a UTI, né? Então não dava para ficar com ele. À tarde a gente foi para o hospital e a médica veio e disse que a pressão cerebral dele estava muito alta e que provavelmente ele teria que fazer outra cirurgia para tirar um osso da cabeça, assim, né, para o crânio expandir, para o cérebro expandir um pouco, para ver se diminuía a pressão cerebral dele. No dia seguinte, isso foi no dia 17 de março, no dia 18, ele foi novamente para a cirurgia para para fazer a extração desse osso, para ver se diminuía a pressão cerebral. Mas não teve jeito, a pressão continuou aumentando, subindo. A pressão normal do cérebro é entre 15 e 17, ele teve picos assim de 50, 55, estava muito alta mesmo. E nesse meio tempo assim, os médicos estavam, né, fazendo exames, fazendo tomografia a todo momento para ver como é que estava o cérebro dele. Teve um dia lá que a médica me mostrou a tomografia, já tinha várias áreas do cérebro dele assim que já estavam mortas devido à pressão muito alta. Ela disse que daí ia afetando, né, algumas células, e essas células iam
morrendo. E essas células, depois que morrem, não tem como voltar mais, né? E assim foi, vários dias, aquela pressão, e a gente orando para diminuir. A gente chegava no hospital, o médico dizia que o quadro clínico dele estava cada vez pior, não tinha melhora, assim, sempre alertando a gente que pior podia acontecer, né? E Você lembra de algum período que você ficou no hospital ali, não? Nada? Não lembro. Só lembra quando voltou, assim. Ele ficou em coma. A princípio, os médicos disseram que era coma induzido, né? Depois é que tiraram os medicamentos e ele continuou em coma mesmo. Quanto tempo total? Ele ficou em coma durante 32 dias. 32 dias em coma. E a família, Romualdo, seus amigos, como é que reagiram com a notícia, né? Seu sobrinho, né? E o que vocês fizeram? Desde o momento que a gente soube do acidente, né, a gente já começou a procurar os amigos, pedir oração, né? E estava crendo, no começo a gente estava crendo na recuperação dele, né? Mas com o passar, desenrolar dos dias, foi piorando o estado dele, até que no dia 25 do 3, o médico chamou a Regina e comunicou que ele tinha entrado em estado de morte cerebral, né? Então, a partir daquele momento, eu mesmo já tinha desistido, né? Porque conversei com a médica falou que o quadro dele era irreversível, que a gente poderia avisar os parentes, tudo, né? E foi nesse dia que eu comecei, a Regina chamou a gente lá para o hospital, né? E já que ele tinha entrado em estado de morte cerebral, eu tinha intenção de conversar com a Regina para efetuar a doação dos órgãos, né? Daí a gente falou, não, toma a decisão que você achar melhor, pode ir lá e tal. E para você? Aí eu fui, conversei com a médica falou assim, não tem como, você pode providenciar isso, que eu não... Aí eu conversei com a assistência social, tudo, e já estava tudo esquematizado, né? Assim que saísse o protocolo da morte cerebral, aí ela ia nos avisar para tomar as providências necessárias, né? Então a gente ficou aguardando e graças a Deus por um milagre, aí ele começou a se recuperar. E você já quando soube a notícia dessa notícia? Nossa, foi assim terrível pra gente, né? Porque todos os dias a gente chegava no hospital, eles nunca deram assim um diagnóstico de que favorável, ele estava evoluindo pro bem, né? Sempre, não, tá evoluindo, tá pior, o estado dele é crítico, o estado dele é muito sério. E nesse dia ela já tinha avisado, né, que quando as pupilas dele tivessem aumentado de tamanho, ou uma ou a outra, né, ou as duas, porque ele estava realmente evoluindo para uma morte encefálica, né? Você tinha comentado comigo um dos dias que são 5 características da morte, né? 5 elementos, lembra qual que é? Os 5 Oi? 5 sinais. 5 sinais. 5 sinais. Que demonstram morte. Os 5 eu não sei quais são, né? Mas Se me contou que parece que 4 praticamente deles estavam. Ele perdeu praticamente 4 dos 5 sinais, né? Só a respiração mesmo estava no momento, estava. E a médica deu, assim, falou pra gente que ele tinha de 6 a 24 horas de vida, né? Então que ela chegou pra gente, falou, né? Depois ela falou, inclusive ele desceu agora para fazer, depois de todos os exames, né? Ela falou que ele tinha descido para fazer uma última tomografia, para ver como é que estava o estado e que eu podia esperar ali, né, o resultado. Daí eu continuei ali, nisso o médico, o neurocirurgião veio, ele falou assim, olha, realmente, no momento que eu cheguei no hospital pela manhã, ele ainda estava com 3 sentidos, né, 3 sinais.
E durante o período que estava ali, que ele fez a tomografia e tudo, o médico veio e falou, não, a gente fez o último teste e agora é só soltar mesmo com a respiração. E ele perdendo a respiração, inclusive o Romualdo tem um filho que é médico, o Romualdo ligou para o filho dele, perguntou se isso era reversível, né, se podia ter assim, uma esperança. E o filho dele falou assim, olha, realmente só tem uma coisa agora que vocês podem, né, fazer por ele, que é orar e Deus, né, porque não tem mais nada para fazer. Daí o médico chegou naquele momento e falou assim, não, deu até os pêsames para a gente, que estava eu e meu filho ali. Daí ele deu os pêsames para a gente e falou assim, olha, eu sinto muito, mas não tem mais nada para fazer mesmo. Vocês podem ir para casa e esperar daqui 6 a 24 horas no máximo. Vocês podem receber a notícia que ele está entrando em óbito. Nossa, pra gente aquilo ali foi, né, o fim. A gente foi para casa e ali eu comecei a clamar a Deus, e ali no hospital mesmo, nós começamos a orar, porque daí eu chamei a família ali, né? Inclusive o Reni, o Romualdo, estavam todos ali, o meu sobrinho, o pai dele foi lá para o hospital também, meus filhos. Aí o Reni entrou ainda na UTI, chegou ali e pediu para que os porteiros ali deixar entrar na UTI para orar, né? Aí ele entrou lá, eu ainda pedi para ele, falei, olha, Reni, a única coisa que eu peço agora, eu falei, eu não sei o que Deus está querendo, né? Se até que a gente já orou tudo, né? Então, a única coisa que eu posso fazer agora é entregar a vida dele para Deus, né? Pedir para que Deus faça, né? Alguma coisa, porque é só Deus mesmo para fazer alguma coisa agora. Aí o Reni entrou, orou, nossa, se desesperou, a gente foi para casa. Ali a gente nem dormiu mais, o Romualdo continuou lá no hospital. A gente chegou, foi preparar, né? Fazer os preparativos para ver negócio de cemitério, sepultamento. E assim foi, né? E foi passando os dias ali, a gente... Passou as 24 horas e nada. Passou as 24 horas e nada, né? Inclusive daí acho que o Emerson até foi lá de novo orar com ele nesse período. Foi nesse dia que o Emerson foi orar com a Paula, que ele tossiu e eles ficaram... Como é que pode ser? Eu acredito que sim, reação, né? Que os médicos diziam que ele não tinha nenhuma reação, mas a gente às vezes entrava lá, via, ele mexeu uma mão, mas ele dizia que era só espasmo, era... Eles comentaram que teve um dia que você pediu, né? Pra ele, se ele tivesse ouvido de apertar a mão, alguma coisa assim, como é que foi? Então, eu falava, filho, se você está ouvindo, né? Dá um sinal, porque a gente não quer saber se está ouvindo, né? Daí, meu filho falou isso. Daí ele pegou e apertou a mão do meu filho, assim, de leve, né? Mas assim, teve uma reaçãozinha. Mas pra gente, o dia que a gente chegava lá, que ele mexia o dedinho, uma coisa assim, pra gente já era máximo, né? Você via algo que Deus estava fazendo. Aí foi passando os dias e a gente conversava com ele, às vezes eu ia lá, na hora de despedir dele, a gente sempre orando ali com ele, né? Às vezes eu orava, falava, ele falava que ia embora, mas que Deus estava ali, né? Que os anjos estavam ali protegendo ele, que se ele não tivesse força, que se ele se apegasse, né, com Deus, que Deus era a força dele e tal. Daí eu vi assim que às vezes escorria lágrima do olho dele. Então eu dizia, mas como que ele não está, né, ouvindo, não está vendo nada, não está sentindo, se ele tem alguma reação? Então a esperança começou a crescer, né? Começou a crescer, a gente sempre orando. Até que, e os médicos nunca davam esperança, inclusive foi o Emerson, o João Carneiro, foi orar com ele. Eles nunca viam assim morte, né? Sempre dizia que tinha esperança, que tinha vida ali ainda. E assim, a gente foi até que no dia 8 ou 9 de abril,
A médica disse que ele estava tendo uma reação e, aliás, antes disso, eles disseram, né, que ele estava reagindo e que talvez eles iam tirar o respirador dele, que ele estava respirando só pela respiração artificial, né? Aí eles disseram que iam tentar deixar 48 horas ele sem o respirador para ver a reação. Se ele continuasse, aí eles iam dar alta da UTI para ele e ia para o quarto. Aí passou mais alguns dias, ele teve ainda pneumonia, porque isso é normal, os médicos já estavam alertando, né, que talvez ele tivesse pneumonia, por causa de estar muito tempo na UTI, né? Então ele teve pneumonia, foi tratado da pneumonia, ficou durante 14 dias com antibióticos. Aí ele ainda teve uma infecção hospitalar também, que também ficou no antibiótico, ele tinha febre, teve dias assim que ele teve 12 episódios de febre assim, durante o dia. Às vezes eu chegava lá, ele estava com bolsa térmica por todo o corpo, assim, para esfriar, né? Aí ele começou a ter essas melhoras progressivas. Começou a ter mais expressivo que antes. Isso, daí a gente começou a ver que ele estava reagindo. E mesmo os médicos falando que não dando esperança nenhuma, a gente via. Teve um dia que meu filho falou assim, mas doutora, se ele teve esse episódio que perdeu os sinais, vocês disseram que não tinha volta, que isso daí não tinha volta. Mas a gente está vendo que ele está melhorando, né? Está reagindo. Daí ela falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa, a medicina é uma incógnita. Então, assim, deixou meio, né, no ar, assim, não tinha como explicar a reação que ele estava tendo, né? Então, depois disso, ele foi melhorando, até que chegou o dia que eles conseguiram deixar ele às 48 horas sem o respirador. Daí, no dia 9 de abril, ele recebeu alta da UTI. Mas ele já tinha voltado? Não, ainda continuava em coma. Continuava em coma, mas foi para o quarto, assim mesmo em coma. Aí ele foi para o quarto, ele ficou mais 8 dias internado no Hospital do Trabalhador, né, no quarto. E a gente ali, daí, nesse período, eu ficava com ele direto no hospital. E a gente via que ele estava tendo algumas reações, né? Ele estava começando a mexer os braços, mexer as pernas. Aí um dia, antes dele ter alta, eu perguntei para o médico, né? Eu falei, mas doutor, ele tá... E aí, os médicos sempre falavam que se ele melhorasse, ele ia ficar em estado vegetativo, ele não ia andar. Dizia isso, que ele não ia andar, que ele não ia falar, que ele não ia sair da cama, que eu já fosse me preparando para o pior, né? Porque ele não ia ter reação nenhuma. E a gente via que ele estava mexendo os braços, as pernas. Aí eu perguntei para o médico, né? Eu falei, doutor, ele está mexendo os braços, está mexendo bastante os braços, as pernas. Às vezes ele abre o olho, né? Isso daí é um sinal de que ele está voltando, que ele está saindo do coma. O médico falou assim, olha mãe, é difícil dizer, mas vou dizer para você que não adianta você esperar mais que isso. Isso daí é o máximo que você pode esperar dele. Mais uma mensagem. Mais uma mensagem. E a gente sempre rejeitando, né? Eu saía dali do hospital, eu passava, tem o meu irmão, Reni, que é da comunidade cristã, né? E eles também estavam, todos eles orando lá com eles, né? Daí eu passava as informações, ele falava, não, rejeita isso, né? Vamos continuar orando, que isso daí é coisa do inimigo, o inimigo que quer vencer, né? Então ele pegava os mínimos detalhes, assim, ele dizia, não, mas o que ele está fazendo? Ele está mexendo a perna, então vamos apegar nisso, né? E passava isso, o pessoal continuava orando, né? Para ele voltar. E o médico sempre dizendo, no último dia, no dia que ele saiu do hospital, o médico ainda disse, deu até uma carta para mim encaminhar para o plano de saúde, que ele, como ele ia completar 18 anos, ele ia perder o plano de saúde, né? Daí, como o acidente foi antes disso, ela disse, não, vou dar uma carta para você, você leva lá, né? Até nessa carta ela diz que ele ia ficar em estado vegetativo permanente.
Tem a carta lá. Tem a carta, tem carta. Isso daí eu até falei, eu ia rasgar aqui. E eu falei, não, eu vou guardar para ficar ali, né, como testemunho mesmo. E foi no dia 19 de abril, ele recebeu alta. Foi para casa. Foi para casa, em coma. O médico disse que era para a gente preparar o quarto lá. Inclusive a gente ia comprar cama hospitalar. Daí o Romualdo até falou, não, é melhor você alugar, né? Porque a gente, eu falei, mas como ele disse que ia ficar, né, em estado vegetativo, né? A gente... Falei, não, mas então eu vou alugar a cama, né? Daí a gente vê como é que vai ficar durante esse mês, né? Pra depois a gente ver se compra ou não. Compramos a cama, a cadeira de banho. Não, a cadeira de banho eu comprei. Daí a cadeira mesmo, cadeira de rodas, a gente emprestou uma. Providenciaram tudo, fizeram um quarto de hospital em casa. Respirador, aquele aspirador que ele tinha muita secreção, como ele teve pneumonia, então ele tinha muita secreção, tinha que estar aspirando, toda hora aspirando ele, né? Até fiquei com ele lá esse tempo todo no hospital, para aprender como é que aspirava, como é que trocava, como é que dava banho, né? Então, assim, preparada para levar uma vida assim. E em casa, daí ele ficou esse tempo, então ainda estado vegetativo, e como é que foi a volta, assim, voltar à consciência? Então, ele foi para casa no dia 19, foi uma sexta-feira. No dia 19, aí meus filhos, né, até a gente fez um esquema assim. Meu filho mais velho ia pela manhã para ajudar a dar banho, eu e ele dava banho. E durante o dia ele ia trabalhar, daí eu ficava com a minha mãe, meu outro irmão. E à noite o meu outro filho ia para ajudar a fazer a troca e tal, né? Então no dia 19, foi uma sexta-feira. 19 de abril. No dia 21 de abril, o João Vitor saiu do coma. Eu estava... Foi isso que você mandou o vídeo para ela? Foi no domingo, não foi? Foi no domingo. Eu lembro, nós estávamos na igreja, era no final do culto, era o menino voltou e aí tinha um vídeo lá e já passou no final, já tinha terminado o culto. Mas gente, o menino voltou. Passaram um pouco. Pra gente, assim, foi uma coisa tremenda. De manhã eu estava fazendo a alimentação dele, porque até então ele estava se alimentando só por sonda, né? Estava com sonda gástrica, com traqueostomia. E eu estava pela manhã fazendo a alimentação dele e eu olhei, ele não estava se mexendo, né? A gente que tinha que ir lá mexer ele, virar ele na cama e tal. Quando eu vi, minha cozinha dá assim direto pro quarto, né? Quando eu olhei, ele tinha se virado na cama, eu corri pro quarto, né, com medo, me assustei. Ele tinha se virado sozinho e estava segurando na grade da cama. Mas ainda continuava com o olho fechado e tal, né? Aí eu peguei, fiquei ali um tempo, ele ficou. Aí eu voltei para a cozinha para terminar, né, o preparativo. Ali, continuei ali. Quando eu vi, ele se virou de novo. Nossa, eu cheguei ali, né? Comecei a chorar ali, agradecer a Deus e orando e tal. Mas ele ainda estava com o olho fechado e tal. Aí durante o dia, a gente foi, deu banho nele, tudo pela manhã. Durante o dia, meus filhos ali, minha nora, tudo ali, né? E a casa sempre cheia, né? Porque os amigos ali em peso, estavam indo todos ali. E um dia antes, até foi no sábado, foi o Emerson lá em casa, o João Carneiro, oraram por ele e tudo, né? E eles falaram que ele não ia ficar assim, né? Porque quando Deus faz a obra, ele faz completa, né? Ele não ia continuar daquele jeito, né? Aí quando foi à tarde, eu fui no mercado para comprar o restante da alimentação dele que estava faltando, e meu filho ficou com ele. Aí meu filho colocou uma música que eles sempre ouviam, os dois ali, né? Aí colocou a música, disse que ele acordou e
e já acordou assim, né? Dançandinho ali. Nossa, começou, né? Todo mundo a gritar, chorar. Não sabia o que fazia. Não sabia o que fazer. Quando eu cheguei, tinha uma vizinha nossa que também eles estavam fazendo uma campanha de oração por ele. E ela estava esperando lá embaixo no prédio já. Falou, você perdeu o melhor, né? Eu falei, mas o que aconteceu, né? Ela falou, ai, João Vitor acordou, tá lá, né? E assim foi, nossa, a partir daquele dia ali foi só melhorando. Rapidamente. E daí ele estava fazendo fisioterapia, estava fazendo fonoaudiologia, né? E o fisioterapeuta falou para os dias, ele falou assim, olha, você tem que dar valor, porque porque olha, eu tenho muitos pacientes, mas assim, a recuperação do João Vitor assim está sendo, nunca tive um paciente que teve uma recuperação tão rápida como a dele. Ele já começou a andar, passou assim, foi um período muito curto, assim, de uns 15 dias, mais ou menos, ele já estava andando. Porque ele ficou 32 dias em coma. Em 15 dias ele já estava andando. Ele estava com 84 quilos quando ele sofreu o acidente. Quando ele voltou com 60 quilos. Ele perdeu 24 quilos nesse período. Eu lembro que eu estive bem no início, lá, naquele problema da pressão na cabeça, eu estive no hospital. Não estava bem familiar, aí consegui entrar na UTI lá. E aí que eu voltei, me veio a sensação bem clara, eu comentei com o pessoal no grupo, acho que o Romualdo depois aconteceu. Eu falei, não, Jesus, a mesma coisa que o René dizia depois. Ouvindo o que o René dizia, não, pequenos sinais. E aí a gente orou para baixar, e naquela tarde baixou, né? E uma coisa que me impressionou, desculpa brincadeira, mas rapaz, a tua cabeça estava muito inchada. Eu nunca vi algo daquilo, né? Eu falei, meu Deus do céu. Ele formou assim uma bola aqui, assim, né? Porque o cérebro saiu para fora. Totalmente inchado, não dava quase para definir o nariz, nada assim, né? Ficou com a mão. E olhando hoje assim, a mão toda. Então, nós temos algumas fotos, Rodrigo, apaga a luz um pouquinho para frente aqui para nós. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Ele voltou para o hospital, ele ficou mais 40 dias no hospital, né? Essa médica, ela é chefe da UTI e a gente foi visitar ela no dia que ele estava internado. Ainda a gente foi lá levar ele para ver ela e ela postou essa foto no Facebook e ela disse que para ela milagre tinha um novo significado. Glória a Deus. Que seria, como é que ela pôs? Milagre agora tinha um novo significado, era João Vitor, porque ela nunca viu. Ela disse que tinha duas pessoas que no hospital que ela podia dizer que era um milagre, que foi um outro paciente que era um milagre e o João Vitor era o milagre dos milagres. Amém. Porque o caso do João Vitor ele só tinha um drive de respiração. E tudo aquilo que Deus fez. Aí em casa já. Mas ele está bem. Ele já está bem. Aí está doentinho, né? Assistindo o jogo. Mas ali então tá doentinho, né? Essa parte não conseguiram mexer, tirar, rapaz. Não conseguiu colocar nada verdinho nele. Essa daí. Aí na marcha. Aí na marcha para Jesus, né? Que eu sempre dizia, quando a gente estava indo para o hospital, sempre ia ouvindo aquela Sara Brasil e falava sobre a marcha.
eu dizia, não, a gente vai ainda para essa marcha, né? Glória a Deus. E nós fomos. Aí foi no aniversário dele, no dia 16 de maio, né? Foi aniversário dele e... Glória a Deus. E aí voltou. Isso. Oi. Você fez um período de jejum um tempo antes, né? Isso, eu estava fazendo um jejum de Daniel, né? Que é 21 dias de jejum. E o acidente aconteceu no 21º dia. A gente ia terminar o jejum no meio-dia daquele dia. O acidente aconteceu um pouco, foi um pouco depois da meia-noite, né, no caso. Então, eu não... Quando eu estava indo para o hospital, no dia do acidente, eu dizia, não, Deus não pode, né? Eu falei, acho que não vai acontecer nada, porque eu estou fazendo jejum e eu acho que Deus está no controle, né? Então, acho que isso daí é alguma coisa que Deus está, né? Deus está fazendo para melhorar. Então, não vai acontecer nada com ele. Então, eu já fui com esse pensamento para o hospital. Mas conforme ia passando os dias, a coisa ia ficando, né, angustiante. Qual que era a experiência de vocês com Cristo, com religião? Então, eu sou cristã, né, desde 2000. Eu fui batizada nas águas em 2000. E o João Vitor também já conhecia Jesus, né, tinha uma experiência, frequentava a comunidade, só que ele estava um pouco afastado, né? Estava um pouco afastado de Jesus. Então, estava numa fase assim que para ele era mais amizades, né, mais os amigos, né? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, amados? Eu creio que Deus... Como diz o direito, ele fica de pé, igreja. Vamos orar. Eu pedi para o João. Deus não faz nada para casa. E meditando hoje, estava pensando à tarde aquilo que Deus fez na tua vida. Às vezes a gente pergunta, podemos perguntar para ele assim, João, e a tua fé? Né? Como é que foi para ser curado? E a gente pode dizer o seguinte, provavelmente ele não tinha fé nenhuma, que nem reação ele tinha, né? Nós olhamos Lázaro, estava morto. Alguém fala para você assim, você precisa ter fé para vencer seus problemas, você precisa ter fé. Crê em Deus, mas com certeza, né, a senhora cria também. Mas Lázaro não tinha fé nenhuma, estava morto. Né? É uma ação de Deus. Para mim, sim, o testemunho seu, assim, é bem ação clara, o que é a graça da sua vida de alguém. Quando Deus quer curar, independente de situações, do que médicos dizem, do que situações dizem, e Deus não vai dar para casa, né? E Deus não te tirou de tudo isso para casa. E eu creio que Deus com certeza já tem ouvido isso. Deus tem algo maravilhoso, precioso, tremendo na tua vida. Confia no Senhor. Não precisa se afobar, Deus vai fazer tudo no tempo certo. E que compartilhe aquilo que Deus fez com você, do teu jeito, do time. Mesmo torcendo para o Corinthians, que Deus ama. Estenda essa mão para cá, vamos abençoar o João Vitor, a Regina, a família, o Romualdo, que todo esse tempo, né, nos informava e orava, a igreja orou, sei que tantas igrejas oraram, né, amados, assim como ele passou por isso, eu vou pregar um pouquinho, fique bem tranquilo, e eu creio que você tem situações, talvez não tão drásticas assim, mas se Deus fez isso, Deus pode fazer muito pequeno na sua vida, amém? Então, vamos para cá, Pai, nós queremos louvar a Deus pela vida, Senhor, do João Vitor, da Regina, sua casa, sua família. Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, porque Tu és poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Pai, eu creio, Senhor, que o poder da Tua ressurreição, ó Pai, o mesmo poder que esteve sobre Jesus, ressuscitando dos mortos, fez isso sobre a vida, Senhor, do João Vitor. Pai, nós declaramos, ó Pai, saúde completa, sem nenhuma sequela. Pai, os sonhos do Senhor para a vida do João Vitor. Pai, que ele seja um testemunho vivo, Senhor, através dos seus relacionamentos, dos seus amigos, da sua profissão, do ministério e tudo que ele fizer. Pai, nós declaramos a boa mão do Senhor estendida. Pai, a cachoeira de graça do Senhor, de perdão sobre a vida dele, Pai. Quando as pessoas ouvirem aquilo que o Senhor fez por ele, Senhor Jesus, as pessoas, Senhor, se aproximem de Ti. Pai, que ele entenda, Senhor, cada dia mais essa
preciosa, Senhor, oportunidade, graça que o Senhor deu a ele, Senhor. Deus, que haja o prazer em viver, Senhor. Deus, em cada respirar, em cada agir, em cada passo, Senhor. Deus, o Senhor ser glorificado, Senhor. Deus, que cada célula do João Vitor glorifique o Senhor. Pai, cada ato dele seja para glorificar a Ti, em nome de Jesus. Pai, sobre a casa, sobre a família, sobre os familiares que estiveram juntos ali. Senhor Jesus, obrigado porque foi, Senhor, a Tua graça, Senhor. E os Teus filhos podem estar aqui testemunhando hoje. Pai, obrigado pela vida da Regina, Senhor, que em nenhum momento desistiu, Senhor. Deus, obrigado pela Tua mão sobre a vida dela. Careless. A comunhão cristã Elim existe para honrar a Deus, edificar vidas e alcançar o mundo. Entendemos que a igreja é um lugar de descanso, onde o aflito encontra segurança, o oprimido encontra libertação, o cansado encontra o refrigério. Venha fazer parte você também desse projeto e descanse na graça de Deus.